Olá, meus irmãos, muito boa noite. Mais uma vez aqui, muito agradecido ao Centro Espírita Capitão Vendramini por essa oportunidade de fazer o culto com vocês. Hoje um tema bastante importante, muito relevante para os dias atuais, aliás, como todas as mensagens de Emmanuel, nesse livro Fonte Viva, que é o capítulo 107, Renovemo-nos Dia a Dia. Antes da gente começar, eu gostaria de pedir para que nós nos concentrássemos agora, para fazermos uma prece de agradecimento pelo nosso dia, de agradecimento por tudo que Deus tem nos proporcionado, por estarmos aqui na Terra nesse momento tão crítico da transição planetária, em que sofremos muito, mas se sofremos é porque nós merecemos e porque nós precisamos passar por essas provas e expiações para alcançarmos então a tão sonhada felicidade. Nós te pedimos, Mestre Jesus, que nos abençoe a todos nessa noite, auxiliando a nossa compreensão, nosso entendimento e, acima de tudo, a prática do seu Evangelho no nosso dia a dia. Sê conosco hoje e sempre, Mestre Jesus, que assim seja, graças a Deus. Então vamos falar hoje, como eu disse, do capítulo 107, Renovemo-nos Dia a Dia. Então vamos ler o que o Emmanuel traz para nós. Essa é uma reflexão sobre a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, em que Paulo diz: transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E Emmanuel então vem comentar esse ponto tão importante, porque Paulo já deixa claro aos romanos, né? Essa carta é endereçada aos judeus hebreus, né? Judeus que viviam em Roma naquela época, e ele então diz para que nós precisamos renovar a nossa mente, porque se a gente não renovar a mente para o bem, se a gente permanecer com a nossa mente fixa nas coisas do mundo, nos prazeres do mundo, a gente não consegue entender qual é a vontade de Deus. Nós não conseguimos compartilhar dessa vontade de Deus nas nossas vidas. Então é muito importante que quando a gente muda quando ele fala mente, como Emmanuel diz em outro livro, né, se eu não me engano, Palavras de Vida Eterna, no capítulo 2, em que ele vai falar sobre a mente, ele diz que a mente é um espelho da vida. Então, quer dizer, uma mente sã espelha uma vida sã. Uma mente que é doentia vai espelhar uma vida doentia. E para Deus tudo é perfeito, tudo é maravilhoso, tudo é bom. Não tem como nós compartilharmos das suas bênçãos se estivermos vibrando, pensando ou numa situação mental inferior. Então vamos ver o que Emmanuel nos diz. Ele fala assim: não adianta a transformação aparente da nossa personalidade na feição exterior. Quer dizer, não adianta você pôr aquela máscara de que você é um anjinho, que você é o espírita, você é o cristão, você é aquele discípulo de Jesus, mas se lá por dentro você odeia, você tem sentimentos de mágoa, você se revolta muito fácil, né? Então essas coisas Emmanuel já começa a nos dizer assim de cara. Então não adianta a transformação aparente. O que importa não é o que as pessoas vão ver de você, o que importa é o que você é e o que os bons espíritos e o que Deus vê em você. Aí ele continua: mais títulos, mais recursos financeiros, mais possibilidades de conforto e maiores considerações sociais podem ser simples agravo de responsabilidade. Olha o quão isso é importante no dia a dia, né? nessa nossa vida atual, em que o que a gente mais tem, o que a gente mais quer é seguidor no Instagram, amigos no Facebook, a gente quer que as pessoas então nos sigam, né? Que a gente consiga fazer dinheiro com essas mídias sociais, que a gente... Existem quantos coaches, né? Quantos coaches existem por aí, né? Dizendo pra gente o que nós devemos fazer para sermos felizes, para conquistar a felicidade na Terra. O que sempre envolve dinheiro, poder,
status, fama. Para essas pessoas isso é felicidade, mas para Jesus e para Deus não. Nós vamos chegar nessa conclusão. Renovemo-nos por dentro. É preciso avançar no conhecimento superior, ainda mesmo que a marcha nos custe suor e lágrimas. Aceitar os problemas do mundo e superá-los, a força do nosso trabalho e de nossa serenidade é a fórmula justa de aquisição do discernimento. Dor e sacrifício, aflição e amargura são processos de sublimação que o mundo maior nos oferece, a fim de que a nossa visão espiritual seja acrescentada. Facilidades materiais costumam estagnar-nos a mente quando não sabemos vencer os perigos fascinantes das vantagens terrestres. Renovemos nossa alma dia a dia, estudando as lições dos vanguardeiros do progresso e vivendo a nossa existência sob a inspiração do serviço incessante. Apliquemo-nos à construção da vida equilibrada, onde estivermos, mas não nos esqueçamos de que somente pela execução de nossos deveres, na concretização do bem, alcançaremos a compreensão da vida e com ela o conhecimento da perfeita vontade de Deus a nosso respeito. Vou repetir esse último parágrafo. Apliquemo-nos à construção da vida equilibrada, onde estivermos, mas não nos esqueçamos de que somente pela execução de nossos deveres, na concretização do bem, alcançaremos a compreensão da vida e com ela o conhecimento da perfeita vontade de Deus a nosso respeito. Veja que ele termina com a compreensão da vida, e eu disse que ele mesmo disse que a mente é o espelho da vida. Quer dizer, a compreensão da vida você só adquire com uma mente sadia, né? Então a gente pensa que a felicidade é ter dinheiro, ter uma casa maravilhosa, construir a nossa família, ter um status, ter um poder, ser famoso nas mídias sociais. Só que vamos inverter essa chavinha agora. O que seria felicidade real? O que Jesus nos mostrou? Ele é o nosso espelho, ele é o nosso modelo, ele é o nosso guia. Ele não é guia à toa, ele é guia porque ele sabe o caminho, né? Ninguém procura um guia que não sabe o caminho, e ninguém se diz guia sem saber o caminho. E ele mesmo disse em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Não é? Quer dizer, o Evangelho é o caminho, o Evangelho é a verdade, o Evangelho é a vida. Como é que nós conseguimos fazer a nossa mente ficar sã? Como a gente pode mudar essa nossa mente? Através do Evangelho. Não apenas ler e não apenas aprofundar naquele Evangelho, retirar as camadas mais profundas, como a gente diz, o espírito da letra. Se a gente não praticar, uma fé sem obra é uma fé morta. Então a gente precisa entender que Jesus nos mostrou o caminho e esse caminho ele é bem tortuoso, não é mesmo? Ele é um caminho simples. Ele é simples porque envolve amar o próximo. Envolve, para amar o próximo, você precisa perdoar. Você precisa aceitar as diferenças entre os seres humanos. Mas ser simples não significa que é fácil, porque nós ainda somos espíritos inferiores cheios de orgulho. Então, para que a gente possa nos renovar dia a dia, eu sempre faço, pelo menos tento fazer aquilo que Santo Agostinho nos recomenda e que está em O Livro dos Espíritos, se eu não me engano, na questão 919, em que ele nos conta que ele refletia todas as noites antes de dormir o seu dia. E ali ele conseguia perceber aquilo que ele fez de errado e aquilo que ele fez de bom. Aquilo que ele fez de errado, ele tentava não errar mais, obviamente, e consertar no dia seguinte. E aquilo que ele fez de bom, ele prosseguia. Então é assim que a gente deve fazer toda noite antes de dormir, né? Antes de fazer a nossa oração, ou após fazermos a nossa oração noturna, a gente então reflete sobre o nosso dia. O que nós fizemos? Nós ferimos alguém, nós magoamos alguma pessoa, nós fizemos qualquer coisa que está contra as leis divinas. Se nós fizemos, a gente precisa aceitar. E dessa forma a gente tem que corrigir no dia seguinte. Se magoamos alguém, vamos pedir perdão. Se nós formos magoados por alguém, vamos perdoar.
É só assim, com um trabalho incessante, que nós vamos conseguir renovar a nossa mente, que a gente vai conseguir transformar, como diz Paulo, a renovação da nossa mente, para que a gente possa então sentir a vontade de Deus, boa, agradável e perfeita. Então, gente, a felicidade, para a gente vencer o mundo, como Jesus disse, eu venci o mundo, nós precisamos vencer as nossas dificuldades, vencer as nossas provações, vencer as expiações, porque só assim nós vamos conseguir chegar lá no pico do Gólgota e sermos crucificados, e naquele momento nós agradecemos a Deus por termos vencido a nossa vida, vencido o mundo. E olhar para baixo e ainda perceber com tristeza no coração quantas pessoas ainda estão caminhando em sentido oposto ao do Cristo, mas com a alegria também no coração de que nós estamos agora caminhando junto dele, depois de tanto tempo perdidos nessa estrada da desilusão, nessa estrada, na verdade, da ilusão, né? Da terra, da felicidade, do dinheiro, dos títulos, não é? Então, a gente tem que entender que tudo que nós vamos levar com a gente após o desencarne são as nossas virtudes e os nossos defeitos. E nós queremos, óbvio, levar mais virtudes, corrigir alguns defeitos, né? Para que na próxima vida a gente consiga corrigir outros defeitos, até que a gente purifique o nosso espírito e possa nos tornar um espírito puro, não é? Então, nesse momento de muita tensão que o Brasil vai viver daqui a alguns meses, de muita tensão em que o mundo está vivendo com guerras e tudo mais, vamos, por favor, gente, vamos tentar amenizar o nosso coração. Não vamos brigar com nossos familiares por conta de política. Vamos entender que nós precisamos aceitar a opinião de todas as pessoas, aqueles que pensam de uma forma, que pensam de outra forma. Nós não temos que julgar a pessoa que pensa. Se você não concorda com a ideia, tudo bem, mas não com a pessoa que pensa. Esse já é o primeiro passo para a gente modificar a nossa mente. Porque o mundo está sobre uma camada de energia pestilenta, trevosa, como os espíritos nos dizem. Eles veem a Terra lá de cima e aquela nuvem preta ao redor, que é a psicosfera terrestre, aquilo que nós estamos emanando. Então vamos vibrar positivamente, vamos agradecer a Deus por tudo que nós temos, vamos refletir mais no Evangelho, ao invés de ficar discutindo no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, no grupo da família. Vamos ler o Evangelho, vamos ler um livro edificante, vamos refletir esse momento que nós estamos vivendo, a bênção que nós temos de passar nesse momento tão crítico na Terra, porque nós somos os trabalhadores da última hora. Como espíritas, nós sabemos que nós não somos espíritas por acaso. Nós com toda certeza temos um passado muito tenebroso, e que o Espiritismo foi a única forma, foi o Consolador prometido pelo Cristo, que nos fez cair a ficha, atentar para o caminho que Ele vem nos mostrando há mais de 2000 anos. Então é isso que nós temos que focar, nesse caminho. Qual é o caminho? O Evangelho de Jesus. É aquilo que Ele seguiu, é aquilo que Ele ensinou a toda a humanidade. Vai ser fácil? Não vai ser fácil, mas é simples. Basta a gente aceitar com resiliência, com resignação, com obediência à vontade de Deus, aceitar carregar a nossa cruz, não olhar para trás e mirar lá na frente. Mirar na frente, a luz que nós vamos desbravar após o desencarne. Só assim nós vamos conseguir ter a tão sonhada paz e felicidade no coração. Muito obrigado mais uma vez, meus irmãos. Espero que tenha sido útil e que Jesus, suas falanges espirituais superiores, nos abençoe, nos guie, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Um grande abraço.